Salve pessoal, tudo bom? Vamos lá dar sequência naquela explicação que a gente estava falando um pouquinho sobre escalas, né? Falando um pouquinho sobre não só escalas, mas também a transformação das substâncias, tá? E sobre o que a gente chama de calor sensível. O calor sensível, como eu falei para vocês, ou calor específico, ele é dado pela fórmula simples da quantidade de massa pela quantidade de energia é igual a massa vezes o calor específico, que é de cada objeto, de cada substância, de cada material, mas também a variação dessa temperatura. Isso ocorre como? Através da chamada propagação do calor, tá? Ela pode acontecer de três formas: por condução, convecção ou irradiação. A forma mais conhecida por nós e mais cotidiana é o fenômeno de condução, né? Nesse processo, átomos de maior temperatura, ou seja, o maior grau de agitação, eles propagam a vibração de átomos para átomos vizinhos e esses átomos assim continuam esse processo. Como, por exemplo, uma colher ou a própria panela de pressão, o fogo esquenta a panela e a panela, por condução, ela esquenta a água. Tá? Isso tem muito a ver com o processo chamado condutibilidade térmica, tá? Característica específica da maior parte dos metais. Os metais são muito característicos nesse processo. Então, observando a propagação, ela começa na agitação das moléculas, essa molécula ela vai passando para outra, para outra, para outra. Então, por exemplo, se eu segurar uma barra de ferro de 1 metro e aquecer a ponta do lado direito, a ponta do lado esquerdo, alguns minutos depois, ela vai estar quente. Então, isso é muito comum. O fenômeno de convecção, né, ele está associado à água, e aqui toma muito cuidado para você não confundir o processo. Por quê? Porque o líquido mais quente sobe, porque ele fica menos denso, tá? Então, por condução, ele esquenta a água, e a água, por sua vez, ela aquece e ela fica menos densa, e aí ela sobe, e a água fria desce. Então, toma muito cuidado que o primeiro fenômeno que acontece quando você liga o fogo numa panela para aquecer a água é o fenômeno de condução, e posteriormente aí o líquido por convecção. O fenômeno de convecção a gente nem usa muito para líquido, mas a gente usa muito para o ar. E eu dei esse exemplo hoje em aula de Zoom com vocês, falando um pouquinho sobre o uso do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, ele esfria, ele rouba calor do ar, principalmente por causa da presença de umidade, e por sua vez, o ar passa pela máquina, ele é resfriado, volta para a atmosfera, para o ambiente. Como o ar frio é mais denso, ele tende a descer e o ar mais quente tende a subir. Fenômeno simples como convecção convecção térmica, que a gente tem, por exemplo, efeito estufa, inversão térmica, fenômenos naturais muito comuns, né? De noite, a temperatura, o ambiente ele é resfriado, ele perde calor para a atmosfera num processo chamado irradiação, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, e aí a temperatura cai, né? De manhã o sol aparece por irradiação, né, eletromagnética. Inclusive um aluno comentou isso sobre irradiação ou radiação eletromagnética. Você tem o aquecimento do ar, o ar mais quente, mais agitado, ele sobe, né, e acaba aquecendo o ar nas camadas mais superiores. Esse fenômeno ele é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre os oceanos. O fenômeno da convecção ele é um dos precursores do processo de formação de furacões em oceanos. Quanto mais convectivo for, e aí entra aquela questão, eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Quando o ar é aquecido no oceano, ele diminui a pressão, que a gente chama de baixa pressão. Essa baixa pressão empurra o ar mais quente para cima e dessa forma o ar frio é empurrado para baixo. Então fica o ar subindo, quente, descendo, frio, subindo, quente, descendo, frio. Só que ele não entra num fenômeno de subir e descer. Ele sobe rodando
através das chamadas correntes ascendentes e desce rodando nas chamadas correntes ascendentes. Esse fenômeno de girar em posições diferentes faz com que ele gire numa determinada velocidade, sugando a umidade de tal forma que você tem aí a formação dos furacões, tá? Durante a noite, por exemplo, você tem as variações no oceano. O ar quente, né, sobe e vai para o oceano, que esfria, né, essa água, principalmente. À noite, o processo é inverso. O ar quente sobe do oceano, porque ele foi aquecido. Lembrando que a areia ela perde calor muito mais fácil que a água, então ela rapidamente resfria, enquanto o calor específico da água, que é alto, a gente viu isso também hoje, a água vai irradiando esse calor e empurrando para a região mais fria, que é a região da borda da praia, tá? Então percebam que esse fenômeno é um fenômeno gerador de vulcões, né? De furacões, tá? Então aqui você tem o vento maral e o vento chamado de terral, tá? Então o vento terral é o que sopra da terra para o mar e o maral é aquele que sopra do mar para a terra, tá? E eu falei um pouco com vocês sobre o fenômeno da ressurgência, tá? Muito famoso na região de Cabo Frio, tá? Então a água mais profunda e fria, ela é aquecida, né? E ela vem subindo, se misturando com a água mais quente. Então fica essa coisa das águas se misturando. Isso gera uma grande quantidade, isso é muito legal, isso gera uma grande quantidade de animais e também de nutrientes. E isso é um detalhe, porque a região de Cabo Frio, ela tem alta piscosidade. Então, piscosidade significa grande quantidade de peixes, tá? Então, lá é uma área onde você tem bastante indústria de pesca, tá? Muito em função desse arrasto de matéria orgânica que é trazido pelas águas mais frias, tá? Então, acaba produzindo um grande volume de diversidade e abundância de peixes. Já o fenômeno de irradiação, a gente falou hoje em aula, né? Ele é um fenômeno em que as ondas eletromagnéticas elas vão passando entre os átomos num fenômeno 1 a 1, né? Que a gente chama de irradiação, tá? Então essa é uma forma muito comum da gente entender, tá? E um detalhe importante que é o único processo que se dá no vácuo, ou seja, com ausência de meio material. Todos os outros precisam de um meio material, tá? Aqui ele mostra o funcionamento de uma garrafa térmica, que é o que sustenta, né, essa característica. E aí o que eu fiz? Eu separei alguns exercícios comentados de um site muito legal chamado Toda Matéria, que fala sobre as escalas termométricas, né? Então, são questões que a gente vai poder usar aí dentro das nossas aulas e na produção de exercícios para vocês. Então, quando eu vou transformando a temperatura de 25 graus na escala Fahrenheit e em seguida convertendo para a escala Kelvin, né, quais temperaturas registradas nas escalas? Então, primeiro na escala Kelvin, na escala Celsius é 25 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit, aí a gente vai fazer a conta, partindo daquele princípio, tá? Então, ele coloca aqui já a resposta correta, então você tem a temperatura em Fahrenheit é o que eu quero, a temperatura em Kelvin é o que eu quero, a fórmula é clássica, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, e a temperatura em Kelvin menos 273, pode ser 273 ou 275, fiquem sossegados em relação a isso, tá? Sobre 5, ok? E aí, primeiro passo é você transformar para a escala Fahrenheit, então você coloca a temperatura 25 sobre 5, fica 5, né? Dividindo, 5 vezes 9 dá 45, menos 32, e aí o 32 passa para lá, fica 77. E a escala Fahrenheit. Você pode fazer dos dois jeitos, tá, gente? Independe. Você pode fazer a conversão da escala Fahrenheit para a escala Kelvin, como você pode fazer direto a escala Celsius para a escala Kelvin, tá? Então, ele pede aqui a segunda etapa, né, desses 25 graus, a conversão para a escala Fahrenheit para Kelvin.
temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. 22,77 sobre menos 32, né, que é o que ele coloca, sobre 9, dá 45 sobre 9, né? E aí você multiplica, isso dá 25, que é a temperatura em Celsius, que o Pro tinha falado, né? Mais 273, que dá um valor de 298. Você pode fazer dos dois jeitos. Como é uma igualdade, guarda essa informação, matematicamente elas são iguais. Já na questão 2, ele fala, 2 termômetros com escala Celsius e outra Kelvin foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada é 40 graus, qual é marcada no termômetro em Kelvin? Então, é só você pegar e colocar a temperatura em Kelvin e a temperatura em Celsius mais 273. Somando, então, dá 313 graus. Opa, 313 Kelvin. Bem simples, bem tranquilo, não dá para o Pro também ficar uou, né? Observando aqui, ó, questão 3, um experimento de laboratório, um aluno decidiu observar a variação da temperatura numa coluna de mercúrio, né? Então ela começou em 16, segundo estágio ela já estava em 24 centímetros. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido, qual a temperatura do termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que o termômetro 2 marca 48 graus? Bem legal, já que é proporcional, né? Então, como é que essa questão ela é feita? Uma questão bem bacana. Então, o que ele faz, né? A temperatura são duas grandezas proporcionais, então a razão entre as duas variáveis produz uma constante. Nesse caso, a temperatura é proporcional ao comprimento da coluna de mercúrio, tá? Então, temperatura em relação à coluna. Então, o que ele faz? Para descobrir a temperatura, então, podemos multiplicar o comprimento pela constante que a gente encontrou. Ou seja, a temperatura é igual a constante vezes 16 e a temperatura 2 é igual a constante vezes 24. Então, dessa forma, né? Dessa forma, como você tem a observação, né? A temperatura do termômetro 2 ela é 48, então a temperatura no termômetro 2 ela é 48, tá? 48 sobre 24, que é a relação do comprimento, tá? Ela é 2, portanto, a temperatura 1 é a constante vezes o comprimento, que dá 32 graus. Exercício muito legal, é um exercício bem difícil, não é um exercício que eu cobraria numa prova mensal, mas é um exercício que pode fazer vocês treinarem. Então essa também aí é uma característica bastante importante, tá? E, por sua vez, né, observando um pouquinho aqui, para eu estar esperando carregar, vamos ver se esse negócio carrega do jeito que eu quero, senão a gente pode depois ajustar a nossa aula mais para frente, não tem problema nenhum. Ele resolveu não funcionar, acontece nas melhores famílias. Então, beleza. O Pro vai encerrar por aqui, porque não está carregando, infelizmente. Né? O sistema não está carregando, tá? E aí a gente comenta um pouquinho sobre esses exercícios na nossa próxima aula de Zoom. Não esqueça que o Pro falou que vai enviar para vocês aí um material para vocês treinarem. Pode ser que essas questões apareçam, beleza? Então, basicamente é isso. Fiquem sossegados, a gente vai trabalhando mais exercícios ao longo desse conteúdo aí, tá bom? E aí vai falar também um pouquinho sobre calor latente ou calor de vaporização, que é a quantidade de energia que eu forneço para que um objeto mude de estado. Pode ser um sólido, pode ser um metal, pode ser um líquido, pode ser o que você quiser, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula aí de Zoom. Super beijo, galera!